Olá, muito boa noite. Você está assistindo ao JP Podcast, apresentação Joel Pego, hoje com um convidado muito especial, grande amigo de longa data, Odair Cordeiro. Ele que, além de vereador, presidente da Câmara de Campo Magro por 2 mandatos, atuou como vereador, ele também trabalhou como motoboy, taxista, impressor gráfico e muito mais. Vamos conhecer um pouquinho mais a história de Odair Cordeiro, figura histórica de Campo Magro, embora ainda ser um homem jovem, mas tem muita história para contar. Boa noite, Odair Cordeiro. Boa noite, Joel. Obrigado pelo homem jovem aí, né? Não tão jovem assim. É um prazer estar aqui participando. Acho que é o 3º episódio, se eu não me engano. É isso? Confirma? 4º episódio. 4º? Então Exatamente. Tá bom. Eu achei que era o 3º. Mas é um prazer estar aqui falando com você. E estou aqui para responder algumas perguntas, né? Que você vai fazer e discorrer aí um histórico da vida da gente, né? Que a gente sempre tem uma história a contar. Todos nós temos nossa história, né? E é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, a alegria é nossa, Odair, de receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E para nós é um privilégio poder ter você como nosso convidado, 4º convidado do nosso podcast aqui do JP Podcast. E vamos poder hoje ter uma conversa agradável, tranquila, descontraída, para contar um pouquinho mais da tua história. E eu soube até que você já está pensando em se aposentar ou já está meio aposentado, mas a aposentadoria é coisa do passado, né? Hoje as pessoas param de trabalhar para aproveitar a vida, né? E fazer aquilo que gosta, né? Que bom que você está conosco. Odair, eu sei que, porque a gente já se conhece, eu sei que você vem de uma família grande, uma família tradicional aqui da nossa região de Campo Magro, né? Região metropolitana de Curitiba, mas eu quero que você conte um pouquinho mais sobre a tua origem, os nossos seguidores, internautas querem saber um pouquinho mais, com certeza, sobre você, porque é interessante a tua história, né? Motoboy, taxista, impressor gráfico, trabalhou fazendo entregas em Curitiba aí de bicicleta, se tornou vereador na cidade de Campo Magro, presidente da Câmara. Tem muita coisa para você contar para nós hoje, né? Com certeza, Joel. A minha origem é aqui de Campo Magro mesmo. Eu sou nascido no interior do município, né? Campo Magro ele é dividido por bairros e comunidade, né? Tem pessoas que às vezes não conhecem as comunidades do interior, mas quando eu falo assim, sou nascido numa comunidade que se chama Jacuzal. Isso existe e quem quiser confirmar pode olhar no mapa de Campo Magro que existe. Tem muito jacu no Jacuzal? Eu acho que era por isso que deram esse nome, eu não sei por que foi, né? Mas eu sou nascido lá e quando eu tinha em torno de 4 anos mais ou menos, eu morei numa outra comunidade que se chama Campo do Cascavel, também no interior de Campo Magro. E onde eu fiquei bastante tempo mesmo foi na comunidade de Ouro Fino, onde tenho todas as minhas origens lá, tive a minha adolescência nesse lugar. E eu só mudei de lá no ano de 1980, para já começar a trabalhar como empregado na empresa Trombini, que é a mesma Trombini que existe aqui nas Mercedes, mas na época era, no caso, em reflorestamento, era área rural, era um serviço rural que eu fazia. Era Trombini, mas era plantação, reflorestamento, árvores, que tipo de árvore você plantava lá? Exatamente, era a plantação de pinos e eucalipto. Aí eu morava, nessa época, eu fui morar na localidade que se chama Cerne, Estrada do Cerne, quilômetro 41. E ali a gente saía às 6h30 da manhã, subia em cima de um caminhão com geada, com chuva, com pó, e andava em torno de 40 quilômetros em cima de um caminhão e chegava lá, tinha que fazer uma tarefa, não era por dia, não. Era tarefa que tinha que roçar. Você tinha quantos anos nesse tempo? Nesse período? Tinha 17 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar registrado com 17 anos, já comecei a trabalhar nessa empresa Trombini. Reflorestamento, mas já era registrado, então. Já era registrado. Legalizada, tudo certinho. Exatamente, já era registrado. Mas na tua infância, chegou a trabalhar na roça, plantar, colher?
Fazia tudo isso? Trabalhei sim, conheço bastante, conheço todo o serviço de lavoura, que nem eles dizem, né? E na época não tinha muita, como que eu posso dizer, outros tipos de plantação. Era basicamente milho, feijão, arroz, amendoim, essas coisas, né? E eu trabalhava assim na roça. Eu venho de uma, que igual eu falei, de uma família humilde, onde no ano de 1969 eu tinha apenas 6 anos de idade quando meu pai faleceu. E ali eu fiquei junto com meus irmãos, todos pequenos, né? E aí a minha mãe, com muita luta, ela criou todos nós, né? Conseguiu criar, Você é um dos mais velhos? Eu sou o último filho. O mais novo? O mais novo. Olha aí. Caçula, que nem dizem, né? Caçula da galera. Quantos irmãos? 9 irmãos. 9 irmãos. E falando em 9 irmãos, tem um detalhe curioso. Sim. Que muitas pessoas conhecem a gente, mas não sabem. Eu tive um irmão que ele foi embora. Eu não sei precisar a data, né? Mas esse meu irmão, ele foi embora. Falou que ia embora da cidade, na época, né? Que nem era cidade, é do interior, né? Sim. E ele foi e nunca mais ele voltou. Há uns anos atrás, agora, eu não me recordo exatamente quantos anos que faz, não sei se é aproximadamente uns 6 anos ou mais, né? A gente encontrou uma segunda família dele, em Santos, São Paulo. Até tem lá meus sobrinhos, a Cleusa e o Cláudio, né? E a dona Iraci, que é mãe deles, né? E daí a gente foi confirmar, porque fica um pouco estranho, de repente, aparecer uma família... Depois de tantos anos, sim, depois de muito mais de 50 anos. Mas a gente confirmou, através do nome da mãe, era a Anália Eugênia Cordeiro, e ele, José de Paula Cordeiro, natural de Almirante Tamandaré, bateu tudo. Então, apareceu esse sobrinho meu lá em Santos. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele, era ele, Mas não teve né? contato, né? Não chegou... Eu não tive contato com ele... Porque eu não sei o que esse meu irmão pensava na cabeça. Ele morou mais de 10 anos lá nesse local e sumiu de novo. E a mãe desses meus sobrinhos não sabia dizer para nós a origem dele, para onde ele foi. Então a gente nem sabe se nessas alturas é vivo ou é morto. É um mistério, É um né? mistério. Quem sabe agora com o JP Podcast ele manda um oi lá no... Exatamente. Agora com o alcance da internet e tudo mais, os recursos, né? Quem sabe? Inclusive, a gente localizou eles por causa do sistema, né? Que hoje a tecnologia é bem avançada, então permitiu que a gente encontrasse eles. A tecnologia tem que contribuir muito para as pessoas se reencontrarem, né? Exatamente. A televisão já fez muito isso, o rádio também, mas a internet tem um alcance muito maior, né? Muito maior, com certeza. Então, mas é realmente interessante esse episódio, né, acontecido na família, né? De 9 irmãos, então né? Um desapareceu. Desapareceu. Eu praticamente não o conheci, né? Muito pouco. Eu não lembro dele. Lembro muito mal, mas eu não convivi com ele, não. Agora eu tô vendo aqui que você foi fazer a sua primeira consulta no hospital com 18 anos de idade. Quer dizer que do 0 aos 18, 100% de saúde, sem gripe, sem resfriado. Exatamente. Ou se curava com o chazinho lá no interior. Exatamente. Quem ainda mora no interior ou morou, que é das pessoas um pouco mais antigas, sabe muito bem disso que eu vou falar. Antigamente, os recursos eram menos e quem morava em interior, as senhoras, as mães, os pais, eles eram muito sábios. E eles faziam mesmo, era na base do chá. Há quem acreditasse em benzimento e essas coisas, né? Sim. Não era muito o meu caso, né? Mas o chá eu sei que ele funciona até hoje. Inclusive tá cheio de empresas aí que vendem, né? Os próprios remédios farmacêuticos vêm a base deles né, o natural, né? Exatamente. Pra chegar, né? E como a minha origem, eu sou descendente de índio, né? Mas nem parece. Não, mas sou descendente de índio. Aí Parece só um pouquinho, né? O que acontecia? A gente se curava assim mesmo, com chá e não... Os pais e mãe, ele não tinha esse hábito de estar levando em médico, essas coisas.
E, na verdade, a saúde da gente era melhor mesmo. Até porque a alimentação, ela era melhor, não era tão envenenada conforme é hoje, né? Verdade. E isso aconteceu. E tem uma curiosidade também nessa história de eu ir no médico só com 18 anos. Por que que eu fui no médico? Eu trabalhava na Trombini, igual eu falei há pouco. E eu só fui no médico porque eu estava cortando um mato, assim, que lá a gente tinha que cortar para preparar, para depois queimar, fazer o reflorestamento, igual eu falei agora há pouco. E, sem querer, eu dei uma pisada num toco de samambaia. Existem pessoas que sabem o que é samambaia, existem pessoas que não sabem. Samambaia é um mato que tem bastante aí na área do interior, e ela, quando seca, ela parece uma lixa. Ela entra no pé, na perna, seja lá onde for, e é difícil de tirar. Eu recordo como se fosse hoje. Isso aí foi, acho que no segundo ano que eu trabalhava na Trombini, e estava bem distante, estava num lugar que se chama Lavrinha, muitos chamam Morro do Agudo. Tem várias pessoas que estão nos assistindo que vão saber disso que eu estou falando. E daí me levaram de lá, o caminhão que nos levava para trabalhar veio me trazer até Bateias. E daí, dali, o que era encarregado da empresa me levou a Campo Largo, já então no Hospital Rossio, nessa época, né? E por isso que eu fui no médico. Senão, não sei, quem sabe tinha ficado mais alguns anos sem comparecer no hospital, né? Olha aí, você está assistindo ao JP Podcast. Hoje estamos tendo aqui uma conversa muito legal, muito boa, com o Odair Cordeiro. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre a sua passagem, né, por essas profissões, por esses trabalhos que ele executou ao longo da sua vida, e como motoboy, taxista, depois vereador, né? Sim. Participou aí de um processo importantíssimo, né, da emancipação do nosso município. Agora, Odair, você sai do interior de Campo Magro e vai parar em Curitiba, né? Deve ter sido uma mudança muito grande, porque de um reflorestador, né, da Trombini, você agora está indo trabalhar em Curitiba, uma cidade grande, né, já era naquele tempo, com certeza. E como foi para você essa mudança de local, de trabalho? Então, eu trabalhei na Trombini de 1980 a 83. E daí, como todo empregado, às vezes chega um tempo que você meio que acha que não era bem aquilo que você queria. Eu não queria continuar trabalhando de roçador de mato. Nada contra, admiro muito as pessoas que trabalham nesse serviço. Até hoje tem muitas pessoas e é necessário. Mas no meu caso eu queria mudar por razão de salário. Eu trabalhava na Trombini e ganhava um salário e meio. Eu lembro como se fosse hoje. Era um salário mínimo e meio da época, né? E daí, o meu irmão, Antônio Cordeiro, já trabalhava no jornal Gazeta do Povo, né? Então ele já conhecia bastante da cidade, mas eu sequer conhecia Curitiba. E daí, o que aconteceu? Ele falou, eu vou trazer você para cá, morar aqui para a cidade. E também eu tinha minha mãe e a minha irmã, né? E para tentar um futuro melhor, né, Joel? Porque é uma coisa que acontece com uma grande parte do povo, né? Tentar um emprego melhor, ganhar um pouco mais, né? E assim eu vim. Mas não sabia eu da dificuldade que iria encontrar. Por quê? Eu fui trabalhar justamente com serviço externo. Agora, pensa assim, chegar numa cidade grande, trabalhar com serviço externo, se eu não conhecia nenhuma rua de Curitiba. Eu confesso para você, eu sempre conto essa história, e fui trabalhar e entregar jornal com bicicleta. O senhor que conhecia bastante a cidade, que era assim, o empregado novo da Gazeta, ele entrava, ele ia fazer férias do outro funcionário mais velho, e tinha em torno de 30 dias para aprender a rota, que nem nós chamava, né? Não era só usar o Waze, o Google Maps? Se tivesse isso naquele tempo, que bom, né? Mas não tinha. E daí eu fui, e nos meus primeiros... Ou seja, no primeiro dia de trabalho,
Eu lembro como se fosse hoje. A nossa entrega acabava no final da rua João Negrão. Lá onde finaliza lá no Teatro Paiol, por ali, né? E daí ele falou, acabou a entrega, eu vou para Boqueirão, porque já estou no caminho, então agora você vai lá pro jornal, para a Gazeta do Povo. Eu falei, como que eu vou ir para a Gazeta do Povo? Eu não sei voltar. Eu não sabia voltar sequer ali para a Praça Carlos Gomes, né? Mas assim foi, e acho que contando mais um detalhe dessa entrega, né? Eu peguei uma entrega bem grande para fazer a férias. Eu lembro do nome do homem, era Gentil. Não sei se é vivo, é morto, talvez. Acho que já é morto, pela idade que ele já tinha, né? E aí o que aconteceu? Fiquei os 30 dias e não aprendi a entrega. E o homem saiu de férias. E daí o que aconteceu? Amanhã, segunda-feira, você vai fazer a entrega sozinho. Eu peguei a bicicleta, carreguei o jornal e saí. Até uns 90% mais ou menos da entrega eu tinha memorizado, porque talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, né, que eu vou falar agora, mas a entrega de jornal não se memorizava por número. Você olhava naquela casa verde, depois aquela casa marrom, ou aquela porta de formato tal, era assim que a gente aprendia. Tinha que decorar 430 local, não era fácil, né? Mas uns 10% mais ou menos eu não sabia. Uma rota completa que você tinha que decorar. Tinha que decorar. E todo dia passar no... Todo dia, mas o primeiro dia que eu saí sozinho, uns 10% desse jornal, eu não sabia o que fazer com ele, eu me perdi, eu não sabia mais onde que estavam as casas para entregar, né? E daí eu pensei assim, vão me mandar embora. Porque não podia deixar jornal sem entregar, porque o assinante reclamava. E daí, por sorte que o encarregado compreendeu, né, a minha dificuldade. Ele já viu quando eu cheguei lá que eu era muito do interior, não sabia nada da cidade, né? E daí ele disse, não, amanhã eu te bato, eles diziam bater, né, uma lista era da datilografia na época, né? E você vai ver os números, pela reclamação que vier, você vai corrigindo. E eu juro que eu levei bem uma semana para corrigir aquele restante de jornal. Mas a história foi tanto que a segunda entrega, eu fiz as férias daquele senhor, ele voltou, daí eu fui para uma outra entrega. Essa entrega era na região do Prado Velho. E daí me colocaram para fazer uma entrega na região do Alto da Glória. Com bem menos jornal ali, não chega, dava uns 200, mas 200 e poucos. Tinha 30 dias para aprender. Uma semana eu já tinha aprendido a rota. E daí dali para frente... Pegou a prática. E dali para frente o que aconteceu? Eu nunca mais peguei uma rota fixa para mim fazer, porque eu criei uma facilidade muito grande de aprender a conhecer as rotas, e com isso seguiu, e daí mais tarde virei a trabalhar com moto, assim que nem tá escrito aí. E depois você foi trabalhar com moto, facilitou, enjoou de entregar jornal, foi entregar pizza. Também. Seguindo aí da rota da bicicleta, né? Então, era assim, as bicicletas faziam entrega nas proximidades do jornal, né? Mas mesmo assim, as rotas eram de 10, às vezes até 30 quilômetros pedalando. Bastante, né? Então, onde a bicicleta não tinha alcance, ali começava a moto, né? E eu trabalhei em torno de 3 anos, mais ou menos, com bicicleta. Eu sequer sabia o que era moto, eu não sabia. Mas tinha uns colegas de trabalho bacana, e eu pensei, nossa, mas esse negócio aí anda sem pedalar, eu acho que eu vou querer aprender a andar de moto, acho que vai facilitar bastante, né? E assim foi que aconteceu. É só acelerar, né? Então, dali uns tempos, eu terminei fazendo habilitação. E até porque também tinha um detalhe, quem trabalhava com bicicleta ganhava menos. Então, a gente com muita dificuldade, que veio do interior, sempre precisando ganhar um pouquinho mais, eu pensei, eu vou fazer todo o esforço necessário para parar de pedalar também, porque era difícil com a bicicleta carregada, e andar de moto era mais fácil e também ganhava um pouco mais. O serviço rende mais, ganha mais. Agora, você chegou a trabalhar em 3 empregos nessa época, um pouquinho depois disso, né? Eu cheguei a trabalhar em 3 serviços ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Por quê? Eu vejo assim
que não existe milagre, né, para que a pessoa ganhe alguma coisa na vida, a não ser batalhando. Não adianta ficar esperando que as coisas vai cair com facilidade, porque aquele tempo era... até hoje, nada é fácil, né? A gente tem que agradecer muito a Deus por ter chegado até aqui, por ter... Eu já me considero, assim, um vencedor. E daí o que acontecia? Eu precisava ganhar um pouco mais, né? Então, como a entrega do jornal, olha o horário, bater ponto 2h da manhã. Confesso que não era fácil, né? Então, e não tinha... Quando acabasse a entrega do jornal, você estava liberado para ir para casa, né? E eu sempre queria ganhar um pouquinho mais, então eu pensei, eu vou arrumar um outro emprego. Mas... quando eu arrumei o primeiro emprego na pizzaria, voltando um pouquinho, né? Era bem no início que eu tinha vindo para Curitiba. Até tem um detalhe curioso aí também, né? Eu fui trabalhar numa pizzaria que era ali na rua Jacarezinho, né? Os donos dessa pizzaria eram de Santa Felicidade. Eu me recordo o nome de um, era Silvio, o outro eu não lembro, mas era 2 sócios, né? E na época, em Curitiba, a pizzaria era uma novidade. Eu lembro que eles falavam, não, eles foram buscar, tinha bastante em São Paulo, tá, na época, né? E eu, com muita vontade de vencer na vida, a vontade de trabalhar, independente do que fosse necessário fazer, desde que fosse coisa certa e ilícita, eu pensei, eu vou lá na pizzaria, e daí mas eu ainda não conhecia bem a cidade nessa época da pizzaria, né? E o sistema era diferente. Essa pizzaria era muito corrido, vendia demais, porque naquele tempo tinha pouquíssimas pizzarias em Curitiba. E hoje em dia tem uma a cada esquina, né? Mas naquele tempo tinha a região metropolitana, então nem pensar, não tinha. Só que a gente tinha que sair com várias entregas ao mesmo tempo. Era uma caixinha que ela tinha umas prateleiras, assim, comportava até umas 6 pizzas dentro daquela caixinha, né? E tem um detalhe curioso que os entregadores de pizza de hoje em dia jamais, só os antigos vão saber, os compartimentos de cima e as pizzas. E embaixo, essa caixinha, ela era feita com uma espécie de não sei se posso chamar de lata, né? Não era de fibra, que nem veio mais tarde, mais leve, tá, né? Era lata mesmo, né? E o que era exigido do dono da pizzaria? Era tudo forno a lenha e eles tinham uma porção de tijolo mesmo, desse de 2 furos. Então, quando o motoqueiro ia sair para a rua, tinha que colocar 4 tijolos, além do peso da caixinha, imagina, 4 tijolos embaixo. Então, a gente, dependendo da distância que ia levar, saía aquele bafo quente que ia queimar a gente para manter a temperatura. Esse tijolo era para manter a pizza quente ali. Quando ele ia para dentro daquela caixinha, ele estava vermelho. Porque se você deixar uma pedra num fogo, ela vai ficar vermelha, né? E o tijolo também ficava vermelho. Ele ia ali embaixo para manter a temperatura. Mas o que aconteceu? Olha o detalhe curioso aí, né? Eu não me dei bem no emprego da pizzaria. Por quê? Eu conhecia a cidade indo junto com outro entregador da Gazeta. Ali eu tinha que ir sozinho. E o que acontecia? Eu decorava no mapa, eles me ensinavam, porque não tinha as possibilidades que tem hoje, de GPS e tudo mais, né? Às vezes até a segunda ou terceira entrega, eu ia bem, né? Decorava ali na saída, que tinha um mapa na parede lá, né? E da terceira em diante eu começava a me perder. Inclusive... eu me relembro como se fosse hoje. O bairro Água Verde, ele é um bairro que ele não tem quadra certo, né? Até hoje tem muitos... Com o GPS agora não, mas antes de ter o GPS as pessoas se perdiam muito no bairro Água Verde. Comigo não foi diferente. Era Engenheiro Niepce da Silva a rua. Olha, eu ainda estou mais ou menos de memória. Eu não relembro o número. Eu sei que eu cheguei lá e... era entrega no apartamento de um japonês. E daí mas eu fui chegando tipo 1 hora atrasado. Digamos, era para ter entregue agora, daqui 1 hora. A pizza, os tijolos já tinha gelado, tudo. Olha, mas esse homem me deu uma bronca sem tamanho. E ele falou, eu vou fazer o seguinte, agora, não tem mais condições. Então você leva essa pizza de volta para lá, para eles, eu não vou pagar e tá.
E eu, o que eu ia fazer, né? Não tinha o que fazer. Né? Voltei, cheguei ali. Parar no estrada e comer a pizza. Não, tinha que dar conta lá pro gerente. Levei outra bronca do gerente e ele falou, educadamente comigo, né? Ele falou, ó, você vai procurar um emprego numa pizzaria que talvez seja mais tranquila, de repente, vai procurar aprender um pouco mais, conhecer a cidade e depois você volta aqui, mas agora no momento não tem condições de você continuar com nós, né? A pizza tá chegando gelada Gelada no cliente, pro cliente. não tem jeito. Tava dando prejuízo, ia dar prejuízo para a empresa, então daí não deu para continuar, né? E da pizza você foi para a Gazeta do Povo? Eu fui para a Gazeta. Nesse tempo... Trabalhar agora, não mais entregando jornal. Foi fazer outra coisa? Não, eu estava trabalhando, entregando jornal e tentando trabalhar numa pizzaria. Ah, sim. Era só Entendi. motoqueiro. Ah, tá. Aí o que aconteceu? O serviço de entrega da Gazeta eu seguia, porque eu saía junto com outro entregador, né? Então daí eu fui conhecendo a cidade. Uhum. Aí eu saí, eu falei, mas não é possível, né? Eu vou ter que dar um jeito de conhecer a cidade e tenho que trabalhar. E eu trabalhava no jornal, já trabalhava mesmo na Gazeta, e não nos domingos era de praxe ter muitos anúncios de emprego, né? Uhum. Muitos anúncios. A Gazeta foi o maior jornal do Paraná, né? Então tinha muitos anúncios de emprego. E eu ficava olhando, falei, eu vou arrumar um emprego de motoqueiro, é o que eu sei fazer no momento. Apareceu o Fornão, restaurante e pizzaria. Existe até hoje, inclusive eles ampliaram. Eu acho, se eu não me engano, tem 3 em Curitiba. Mas eu vou falar do que eu trabalhei, que era na João Alberto 1697. Existe até hoje. Aí eu fui para lá, pro Fornão. Fui lá, cheguei. Ah, mas você conhece a cidade? Eu falei, eu conheço mais ou menos. Ah, vem aí, vamos fazer um teste. Eu tinha recém sido mandado embora por não conhecer a cidade, né? Falei, eu conheço mais ou menos. Eu fui sincero. Como acho que na vida a gente tem que ter sinceridade, né? Aí, vem aqui, vamos fazer um teste. Eu cheguei lá, a coisa mudou. Não tinha os tijolos dentro da caixinha e o sistema deles era outro. Eles tinham bastante motoqueiro, em torno de 12 a 15 motoqueiros, e não precisava você fazer um carregamento para sair. Como a minha memória era boa, e lá na pizzaria da Jacarezinho, até a terceira, eu conseguia entregar lá e eu saía com uma só. Tranquilo, velho. Tranquilo. Daí ali eu fiquei... Achou? Eu fiquei trabalhando bastante tempo. E só para resumir aí, quando eu falo que eu trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, daí as pessoas que estão nos assistindo podem pensar, mas como que vai trabalhar em 3 lugares? Que tempo que tinha então de viver? Na verdade, foi difícil mesmo. Mas eu entrava na pizzaria às 7 da noite, naquele tempo. Então eu ia até meia-noite. Não foi nenhuma nem 2 vezes de perder o último ônibus ali do JuVV, que é João Alberto 1697, e ir a pé, lá para Praça Carlos Gomes. Então eu chegava lá, trabalhava das 7 à meia-noite, e chegava lá e tinha um intervalo até 2 da manhã. Daí eu batia ponto e daí eu saía entregar o jornal. Como existia várias reclamações, a gente chamava reclamações de assinante, porque às vezes dava uma garoa, o jornal molhava, se a gente deixava fácil, alguém roubava o jornal, até isso acontecia, o cachorro estragava. Então tinha que ter um motoqueiro de reposição das assinaturas do jornal para repor para os assinantes que reclamavam. E esse era o meu 3º serviço. Então, eu normalmente ia até umas 10 horas da manhã, às vezes até 11, trabalhando, entregando jornal de reposição. Então, eu vinha para casa. O meu tempo que eu ficava em casa era tipo do meio-dia às 7 horas da noite. Tinha que voltar de novo. Então, eu sempre brinco que eu morava no serviço e passeava em casa. Muito bem, nós estamos aqui com o JP Podcast. Hoje estamos conversando com Odair Cordeiro, conhecendo um pouco das histórias, né? Deste homem que trabalhou em 3 empregos, motoboy, entrega de pizza, entrega de jornal, né? E tem muitas coisas ainda para falar, porque depois de muito tempo ele se torna vereador na cidade de Campo Magro, tem uma passagem importantíssima, né?
pelo legislativo, passou a ser elaborador, né, de leis no município. Sim. E com certeza contribuiu muito aqui para a nossa cidade. Agora teve um episódio, né, um assalto que você sofreu ou estava junto. Como é que foi essa história do assalto? Ah, tá. Eu continuo daí, dessa parte aí do assalto que era no jornal, né? Eu quero só voltar um pouquinho, que quando eu contei ali a minha história de vida, né? Uhum. Eu quero dizer que, não sei se como a gente tá à vontade, então Fica à eu vou me vontade. sentir à vontade de Fica à falar, vontade. né? O que eu Fica à tô vontade. relembrando, né? Que eu moro ali no Jardim Cecília, né? Eu já sou casado há 40 anos e tenho um casal de filhos, 3 netos. No começo ali, o celular são vários, então são Sim. 3 netos, né? Um casal de filhos. E eu não posso deixar de falar, né? Que os meus filhos são os 2 formados, né? O Sandro, ele... Esse não, se eu não falar depois, quando eu chegar em casa, daí já viu, né? Puxão de orelha, né? A dona Ivanir, minha esposa, Ivanir dos Santos Cordeiro, né? Casada há 40 anos. E o Sandro, meu filho, ele se formou em ciências contábeis. Uhum. Ele trabalha com auditoria, hoje em dia. Uhum. E a Daniele, ela se formou em direito, é advogada. E... quando a gente diz advogada, eu quero frisar bastante o assunto OAB, né, na advocacia, né? Porque não é fácil a profissão do direito, não basta se formar, né? É verdade. Tem que passar na ordem, né? Senão não pode não exercer, pode, né? E graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus em tudo na vida, né? E a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Em tudo. Então, porque é fácil ter filhos formados, às vezes quem tem bastante dinheiro para pagar uma das melhores faculdades, assim. Então, quando a gente que é pobre, é humilde, tem os filhos formados, é muito orgulho. É uma grande vitória, né? Com Você poder certeza. olhar e ver que pode dar uma boa educação e uma boa formação, né? Com Profissional certeza. para os filhos é muito importante. Agora me conta sobre o assalto, porque tô curioso para saber dessa história aí. Então, eu posso falar uma outra coisa antes do assalto? Fica à vontade. Então, eu quero falar da maneira simples, né, da gente falar o linguajar que o povo entende, desde o mais humilde até as pessoas formadas, né, porque acredito, tenho certeza que nesse momento muitas pessoas estão nos assistindo, né, e o modo simples de falar, o modo quase caipira, digamos, de falar, a gente acho que não tem que mudar. E eu aprendi isso bastante com algumas pessoas que eu não posso deixar aqui de citar, né, Joel? Um deles, em primeiro lugar, que me ensinou bastante isso, que não adianta eu querer me transformar e falar do jeito que eu não sou, então tem que falar natural, né? É o Dr. Ari Nunes. Ele é lá do Rio Branco do Sul. Eu confesso que aprendi bastante com ele. Um abraço até para o Dr. Ari, que certamente está nos assistindo. Eu tive também uma passagem muito importante. Já a gente volta lá no assalto, tá, né? Fica à vontade, fica à vontade. Eu tive uma passagem muito importante quando eu fui funcionário aqui na prefeitura. Eu convivi na procuradoria da prefeitura. Então ali eu aprendi bastante com o Dr. Cláudio Melo Colasso. Está lá em Pissarras também nos assistindo. Um abraço ao doutor, falo com ele praticamente todos os dias. O Dr. Nelson Zonato também me ensinou bastante, a doutora Ana Líria. E fica difícil ficar falando muitos nomes, porque, sabe, de repente a gente fala de uns nomes, deixa outros, mas eu quero aqui mandar um abraço a todas as pessoas, né, que eu convivi, que me ensinaram, de certa forma, a viver, a conviver assim, em harmonia com as pessoas, quer seja no emprego ou em qualquer lugar que a gente passe. Então eu quero deixar aqui registrado. Muito bem. Agora, antes que o Odair fale
que ele vai contar a história do assalto, viu? Espera aí que ele já vai falar. Você está assistindo o JP Podcast com o Joel Pego. Hoje estamos conversando com o Odair Cordeiro. Tem uma história fantástica de vida, de sucesso, né, de superação. Alguém que saiu do interior de Campo Magro, né, para atuar em Curitiba em várias empresas e depois se tornar vereador na cidade de Campo Magro e ter aí passagens importantes, né, no setor público da nossa cidade. Agora você falou, Dair, a respeito da sua maneira simples de falar. Aliás, eu gostaria de trazer, né, e repercutir aqui uma situação que ocorreu recentemente em âmbito nacional, que foi uma fala bem desagradável, né, de um dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele critica e faz, inclusive, gozações com relação à forma do ex-governador de Minas Gerais, da forma dele falar. Nós sabemos que os mineiros eles têm uma forma muito peculiar de falar, e principalmente os mineiros mais da região interiorana, né? Eles têm uma forma bem peculiar, um linguajar mais puxado. E aí você falando da sua forma simples de falar, né, eu vi que o Zema, ex-governador de Minas Gerais, ele faz uma fala muito forte com relação a essa crítica, né, do Gilmar Mendes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele praticamente tira sarro, né? Ele faz uma gozação com a forma de falar. E eu acho que, com certeza, cada pessoa tem sua forma de falar, tem o seu ritmo. O Brasil, aliás, é um país muito grande, continental, e ele tem várias regiões. Você pega alguém do Nordeste, alguém do Rio de Janeiro, né? O curitibano fala leite, né? Já o carioca fala diferente, né? Então, o que acontece? Não há necessidade, não tem cabimento de alguém tentar se fazer, né, em cima da fala de alguém, da forma simples de falar. Eu fico reparando isso quando as pessoas tomam um partido ou entram por esse lado, né? Como que você vai, digamos, medir alguém, né, pelo seu sotaque de falar, pela região que ele mora. Então, fica tranquilo que o nosso podcast ele entende isso, né? E o nosso povo paranaense, brasileiro, entende isso. Tem alguns aí que querem se fazer maior que os outros, né? E querem levar isso em conta, fazer crítica com relação a isso, mas é totalmente condenável esse tipo de atitude. Só queria falar isso para você ficar à vontade para falar do jeito que você sempre falou. Exatamente. Eu fico aqui pensando, eu estava assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando o seguinte. Esses tempos até uma pessoa aí, ela foi visitar um local aí em Santa Catarina, e ela me contou: ah, tá, um local de turista, tá? Você da onde é? Eu sou do Paraná. Ah, então, lá eles falam leite quente que dói os dentes. Então, uma forma de crítica, né? Ou era uma crítica assim, descontraída, ela me Também, contou, né? né? Mas agora, sabe o que me vem na memória? As pessoas costumam falar, claro, leite, né? Quente. Mas quando ele vai escrever, digamos que um advogado vai fazer uma petição para o juiz, ele vai finalizar essas palavras com I? Não. Não, é verdade. Né? Então não tem por que ter gozação, tirar sarro, né? É o modo, que nem a gente falou, é o modo de cada Forma um de falar. pronunciar a palavra, Exatamente, né? Isso aí, né? Que não está errado. Você falar leite, finalizando com E, ele está mais certo do que falar leite. É verdade. Né? A palavra certa é com E no final. É. Mas, enfim, é o modo de falar de cada um. O importante é que, falando o sotaque de um jeito ou de outro, a gente se entende, né? O brasileiro se entende, né? Verdade. Estamos no JP Podcast com o Joel Pego e hoje nosso convidado especial, Odair Cordeiro, com muitas histórias, e acabamos aqui de falar sobre os sotaques brasileiros, né? Odair, conta para nós essa história que nós estamos devendo para o povo que está assistindo, e nós queremos depois dar um salto aqui na nossa conversa, e nós vamos
querer saber um pouquinho sobre a tua participação na fundação ou na emancipação do nosso município. Amém? Então fala aí que nós já vamos entrar nessa parte aí, viu? Tá bom, então. Isso aí eu não recordo em que ano que foi, mas eu já trabalhava como operador lá de máquina, porque foi assim, devido ao meu tempo de serviço de jornal, né, eu fui digamos, eles foram me promovendo, né, de entregar com bicicleta, passar a ser motoqueiro, de motoqueiro, entregar jornal com moto, eu fui lá para dentro trabalhar limpando as máquinas. Uhum. E da limpeza da máquina, aí houve uma oportunidade, porque a Gazeta ele tinha um expediente muito longo, eles tiveram que dividir turnos. Como eu já era um funcionário bem experiente, eles precisavam de alguém experiente, então eles me promoveram e, na época, o operador da máquina era o encarregado da equipe. Uhum. Então eu fiquei por 10 anos sendo o encarregado da equipe, que era em torno de 10 a 12 funcionários, né, lá no jornal. Mas, enfim, vamos falar do assalto. Um belo dia, estamos lá nós tirando o jornal, porque quem já entrou dentro de um parque gráfico enorme, gigante, que nem era da Gazeta, sabe que tem um barulho enorme. A gente tinha que usar... Depois de tantos anos, a gente... quando veio a profissão do segurança do trabalho, a gente foi meio que obrigado. Era um bem para nós e a gente ainda resistia, né? Uhum. Para usar os EPI e tudo mais. Então tava naquele barulhão, né, da máquina, tá trabalhando, de repente veio um funcionário correndo lá da redação, dizendo: para a máquina, sai todo mundo para fora que tem 2 assaltantes aqui dentro da Gazeta. E o encarregado da equipe, que no meu caso era eu, tinha que parar com um jeito, né, a máquina, e fazer várias anotações, porque aquela tiragem de jornal eu tinha que continuar e tinha que ter toda uma matemática para a gente não se perder, anotar o horário que parou, tudo isso era exigido, era a norma da empresa. Eu sei que enquanto eu escrevia 3 ou 4 números ali, eu olhei para um lado e para o outro, não tinha ninguém. Estavam todos lá para a rua. E quase que teve que pedir para o assaltante ter um pouquinho de calma, né? A sorte é que aonde a gente trabalhava, no nosso setor, não tinha nada de valor, né? Eles sabiam exatamente onde estava a gente chamava tesouraria. Porque a Gazeta tinha contratado alguns aprendizes e tinha um deles que, infelizmente, era da vida errada e ele deu a dica. E quando eu parei a máquina, eu ainda estava lá dentro, os funcionários tinham todos ido para a rua já. Quando eu parei, eu escutei uma rajada de tiro na entrada, na porta. Aí era para sair para fora, mas eu vou no sentido que estava disparando tiro. Aí eu fiquei paralisado, eu não sabia para onde ir, né? Uhum. E eu pensei tanta coisa naquele momento, né? E aí não tinha mais os meus colegas, mas daí veio de lá da portaria que era porteiro, disse: não, pode ficar tranquilo, porque os assaltantes eles estavam saindo e já a polícia chegou a tempo. Tinha um módulo policial que era praticamente em frente, ele dava uns 50 metros e saiu um funcionário correndo e foi lá e chamou. E eles vieram. Uhum. Os assaltantes tinham entrado por uma portaria e estavam descendo, saindo pela outra, porque não tinham tido sucesso no assalto. Uhum. E deram de cara, encontraram com os policiais e, como o cara estava de arma na mão, né, o policial já foi logo atirando. Chegou atirando. Mas eu juro que ele deu bem uns 10 tiros e acertou em várias placas, ficou muitas marcas de bala, mas o assaltante, como é pessoa do mal, levou os tiros na perna só. Mas, enfim, foram presos 2, né? E daí a polícia prendeu. Não sei o que aconteceu dali para frente, mas também teve essa curiosidade. Né? É um fato inusitado que termina marcando a vida da pessoa. Exatamente. Porque, e que poderia ter acontecido com uma tragédia, né? Porque claro, porque eles estavam com arma. Né? Armados e tudo mais, né? Agora, Odair, você teve um salto na tua história, né? De 94
95, 96 para cá, ou talvez um pouquinho antes, porque você participou da emancipação do nosso município aqui em Campo Magro, né? Nós estamos na região metropolitana de Curitiba, e, salvo engano, Campo Magro acho que é um dos municípios, talvez o mais novo, né, do Paraná. Não sei se foi criado mais algum município emancipado. Não, Campo Magro é o último. É o último município que foi emancipado, né? Nós saímos de Tamandaré, né? E fomos emancipados aqui como município. Mas você participou desse processo? Eu participei, sim. Eu nunca deixei de trabalhar na Gazeta, porque era só meio expediente, né? E nessa época daí eu já ganhava um pouquinho mais e tal, já não trabalhava em 3 serviços. Eu tô esquecendo ainda como você falou, para ficar à vontade, então tá me vindo na memória aí, que depois que eu deixei de trabalhar nas pizzarias como motoqueiro, né? Daí eu trabalhava lá no jornal, daí na área de impressão eu também tive uma passagem até longa, uns 4 ou 5 anos trabalhando de taxista em Curitiba. Ah, sim. Um outro serviço complicado. Aconteceu também várias coisas inusitadas durante o trabalho, porque trabalhar com gente, trabalhar com público, você sempre está se surpreendendo, né? Então, e o taxista, ele nunca sabe quem que ele vai levar, né? Eu, graças a Deus, eu volto a frisar que Deus sempre protege a gente. Eu nunca fui assaltado, né, à mão armada, mas levei alguns golpes. Aquele tempo trabalhava muito com cheque, né, e voltava, cheque, então a gente saía no prejuízo. E entrando aí para a história da política, eu trabalhava no jornal, e eu fui muito de fazer, eu diria, assistência social, vamos dizer assim, né? Enquanto eu me lembro, eu até quero dizer umas coisas assim que eu vou dizer que é um pouco polêmica, né? E é um pouco difícil da justiça, digamos, eleitoral conseguir controlar, porque, na verdade, todos nós sabemos que para se ganhar voto, se ganhar uma eleição, não é para você fazer favor em troca de voto. Claro. A gente sabe que não. Mas como no passado era tudo diferente, então eu trabalhava na Gazeta, daí eu já estava um pouco mais para frente, já tinha um carrinho e tal, né? Então eu comecei a levar pessoas que tinham necessidade para o hospital. Eu moro ali no Cecília, né, numa região que tinha bastante pessoas carentes, tá, né, que não tinham carro. E a partir do momento que eu levei 5 para o hospital, aí eu levei 50, Aqueles 100... divulgaram para os outros e aí não parou mais. Perdi o número. Inclusive, com certeza, várias pessoas ali do Cecília e do Boa Vista estão nos assistindo e eles vão lembrar muito dessa história, né? E aí foi que... E eu trabalhava na Gazeta. Aí eu ficava em casa e no tempo que... Inclusive, é um detalhe até importante. Eu conheço... Aí já não era mais aquele que não conhecia a cidade, né? Então eu conheço todos os hospitais que existem em Curitiba. Todos, sem exceção. Porque eu tinha e tenho um propósito. Assim que, dentro da medida do possível, eu gosto de fazer o bem pro próximo. Claro. E daí... A parte que me tocou na época, essa contribuição era levar as pessoas que tinham necessidade, né? E assim foi indo, né? E eu trabalhava na Gazeta, daí lá, de repente, alguém me descobriu, porque o que acontecia antigamente? Não sei se você ou as pessoas talvez não saibam. Quando alguém queria se lançar para a política, ele tinha que ter um histórico. Uns era por dinheiro e outros por serviço prestado para a comunidade, né? Sim. Então, no meu caso, era serviço prestado. Eu já trabalhava fazendo serviço, assim, levando favores e tudo mais, né? Inclusive, tem umas... Isso aí já encaixa dentro das curiosidades aí da política, né? Durante essa trajetória aí, quando eu estava acho que eu já era vereador. Mas primeiro eu quero falar do que me levou, então, para a política.
E não tem nenhum problema eu falar nomes aqui, igual desde que a gente seja assim uma coisa aí, só colocando na história do que me aconteceu. Sim. Quem não conheceu os irmãos Simões, né? Muito conhecidos. Antigos na política, né? Deputados, né? Exatamente. Deputado estadual, Carlos Simões, morreu num acidente, infelizmente, né? Então tinha os 2 irmãos Simões. Na época nem tinha outro irmão que depois foi federal, né? E eu achava bonito aquele trabalho que ele fazia lá na Praça Rui Barbosa. Eu achava bonito. Eu passava, inclusive, às vezes, durante o intervalo que entregava o jornal, eu ia lá ver, né? Aquele mundo de gente. Não sei como que eles conseguiam aquele recurso. Então, mas não veio o caso. Mas eu sei que eu via e uma parte, não sei se tudo aquilo era verdade, mas uma parte do serviço prestado de assistencialismo, vamos dizer assim, deles, era verdadeiro, né? E eu fui me influenciando, pensei, eu queria fazer alguma coisa por alguém, mas eu não conheço nada de política e também eu não procurei nada, né? Eu pensei, eu só achava bonito o serviço deles. Eu não sabia nada, nem sabia que existia partido político, né? Mas eu continuei fazendo assim o meu serviço ali sem nenhuma intenção de entrar na política. Eu não tinha pensamento de ir para a política. Aí, de repente, vamos entrando aí veio a emancipação do município de Campo Magro, né? E daí eu já estava um pouco interessado, mas não sabia como começar, né? Aí, inclusive, quando eu tenho a oportunidade, quando eu vejo alguns candidatos aí que teve sucesso, eu pergunto quem que te influenciou, quem que te levou para a política. É porque é sempre uma influência, né, de alguém, exatamente. Né? Alguém tem que descobrir, né? Igual eu falei, e na época tinha as convenções. Hoje, falta candidatos. Aquele tempo sobrava. Hoje em dia tem que sair procurando para preencher a chapa. Aquele tempo sobrava. Inclusive, tinha um detalhe curioso na convenção. Eu lembro de uma que o candidato a prefeito teve que ir lá para uma salinha, se fechar, porque estava sobrando. Um exemplo, digamos que cabesse 11 no partido e tinha 12, e aquele um não queria desistir. Ele tinha que ir lá, ter uma conversa lá no pé do ouvido, né? Para o cara poder desistir. Né? E daí eu fui procurado, então, pelo Tadeu Boza, que também certamente está nos assistindo, né? E ele me descobriu. Disse, precisava de candidatos que tivessem um certo potencial, um serviço prestado. Ele foi lá, eu falei, mas eu não sei nada o que é política. Ele falou, não, eu te dou os primeiros passos aí, eu vou levar você em Almirante Tamandaré, você vai se filiar no PDT. E eu fui. Me filiei no PDT, o prefeito era Cid Guli. E aí foi que começou daí a minha história na política. E foi uma história de sucesso, né? Porque você se inscreve ali, né? Se filia ao partido e em seguida você concorre no 96 que você concorreu? 96. Já foi eleito, provavelmente pelo trabalho que você já havia prestado. Porque hoje há uma como é que fala assim, a justiça trabalha de forma pesada para combater o assistencialismo, né? Mas naquele período, né, da história do nosso país, o assistencialismo era o que promovia, né, as pessoas, né? Porque era uma necessidade, as pessoas então até então a justiça não via isso como um crime, né? Depois passou, né? A ser um crime eleitoral, né? Exatamente. Nesse tempo, inclusive, doava-se brindes, né? Daí para trás, se doava brinde. Todo mundo sabia que aqueles brindes eram em troca de voto. Ninguém tinha certeza que dando um brinde ou alguma coisa, indo lá dar alguma coisa lá no eleitor, ele iria votar, mas arriscava. Né? E no meu caso, inclusive, foi muita surpresa, né? Porque até hoje existe... a gente que convive na política há muito tempo, e acho que você vai concordar, quando vem as eleições, a gente fica lá... Eu principalmente, que
a política tá na veia, né? Eu gosto muito de política, muito embora eu não sou candidato, né? A gente fica lá fazendo uma matemática e dizendo certos nomes. E eu digo, sem medo de errar, que Campo Magro, hoje em dia, normalmente sai quase 100 ou mais candidatos. Mas para quem já tem uma boa experiência, no caso de Campo Magro, que é 11, dos 20 nomes, a gente tira os 11. Uhum. E daí sempre tem um que ninguém está esperando, né? Tem um que não está na contabilidade dos políticos experientes, no meu caso, na época, né? Agora deixa eu te interromper e fazer uma pergunta para você. Você falou assim, naquele tempo sobrava gente para ser candidato. Hoje falta pessoas, às vezes, para ser candidato. O que você acha, o que levou isso a acontecer, essa situação de não ter hoje... Embora a gente sabe que sempre tem muitos candidatos, mas ainda assim muitos partidos terminam tendo dificuldade para ter pessoas, nomes para colocar nos seus partidos para, né, concorrer. O que você acha que levou a isso? Eu acho que devido ao próprio sistema político brasileiro e o sistema que começa lá, digamos, dos grandes políticos lá de cima e chega até na nossa cidade pequena, eu acho que houve um desinteresse, né? Porque virou assim muita promessa dos políticos, né? E você acha que a corrupção também? Também contribuiu. Uhum. E houve também um aumento exagerado de partidos políticos, né? Tá. Houve um aumento exagerado e com isso passou-se a exigir bem mais candidatos, né? Uhum. Na nossa eleição de 96, eu acho que a gente concorreu, se eu não me engano, se não me falha a memória, apenas com 2 partidos. Hoje em dia enche de partido político, né? E daí tem que arrumar tudo esse povo para preencher o número. Essas vagas que tem para candidatos. E se não bastasse, muitas pessoas de repente até não saibam, mas existe também aqueles 30%. E há uma interpretação equivocada quando se fala 30%. Pode ver, né? Quando chega às eleições, fala assim, não, mas nós precisamos preencher 30% de mulher. Uhum. Da área feminina. Uhum. Não é verdade. Na lei não é assim que está escrito. Foi criado, parece que quase que um costume, e como aparece menos mulher para ser candidata, apesar de que nos últimos anos tem despertado bastante o interesse, né, de mulheres na política. Sim. Inclusive, no nosso caso, que nós temos 3 vereadoras, né? Uhum. Mas antigamente não havia aquele interesse, então as pessoas diziam, não, 30% tem que ser mulher. E não é, na lei diz que é 30% de... Por exemplo, se aparecesse 70% de mulher, tinha que preencher com 30% dos homens. Não é, ele não descreve que é feminino, que tem que ter 30%. Tá. 30% para o outro gênero, no Exatamente, ele não descreve. E aí, que nem eu estava falando, a dificuldade é por causa acredito eu que seja por causa do número de partidos também, né? Uhum. Inclusive, uma época, muito tempo atrás, existia apenas 2, né? Eu não conheço muito dessa, mas lendo a história, eu gosto muito de ler história política. Eu sei que existia 2 partidos, né? Eram só 2 partidos e todos que queriam concorrer tinham que ser por esses, né? Tinha que ser por esses. Eu não conheço muito, porque eu ainda estou bem novo ainda, né? E eu não lembro dessa fase. Agora, na tua carreira política, teve muitos acontecimentos, você caminhou muito pedindo voto. Conta umas histórias para nós aí de pedindo voto, coisas que aconteceu com você na caminhada aí para conquistar, né, como vereador. Depois você vai falar um pouquinho também da experiência que você teve como presidente da Câmara, né? Como que foi isso? Sim. Daí já partindo para... Já estou eu filiado no PDT, né? Aí, primeiro, a emancipação, né? Participei... Eu lembro de vários nomes, né, de colegas que também
participaram. A gente tinha que votar, a população teve que votar, tinha que atingir mais que 50% que queriam que Campo Magro fosse cidade. E eu não sei precisar que porcentagem que teve, mas eu sei que ganhou, né? Uhum. Ganhamos a possibilidade de Campo Magro ser cidade, né? E daí a gente seguiu com Campo Magro já sendo cidade. Aí eu já estava filiado e daí veio as eleições, veio campanha, sempre sendo orientado. Mas como assim? Tem que tirar toda aquela surpresa, né? Tem que tirar foto para fazer propaganda. O partido político vai te doar, assim eles falavam, né? Vai te doar o material e tá. E aí eu saí. Eu lembro que eu tinha uma equipe bem reduzida, até porque não tinha dinheiro para pagar a grande equipe para trabalhar, né? Uhum. Mas igual eu volto a falar, eu tinha um grande serviço prestado para a comunidade, né? E foi uma grande novidade. Aquele tempo não era exigido tantos votos que nem tem hoje. Inclusive, teve alguns vereadores que se elegeram com, se eu não me engano, 190 votos, né? Uhum. E saí eu ali concorrer no meio, né? Tinha muitas pessoas formadas, né? Tinha advogados, médicos, assim, concorrendo junto, né? Aham. E foi uma surpresa, né? Porque, igual eu falei, sempre tem uma surpresa. Eu lembro desses advogados e médicos, as pessoas ficavam se questionando, mas como assim? Elege uma pessoa que não tem lá grande formação e, de repente, uma pessoa formada fica fora com um pouquinho os votos. Mas eu já tinha Um trabalho de base, né? um trabalho prestado. Né? E há sempre um questionamento, né? Porque... mas há que se entender também que o voto, né, não é exatamente a formação da pessoa que conquista o voto, né? O voto, antes de mais nada, é uma afinidade, né, do candidato com o povo, esse carisma. É claro que o saber fazer o trabalho para o qual foi eleito é muito importante, mas também não é exatamente uma grande formação que vai influenciar, né, principalmente naquele momento que o município estava iniciando, precisava de estrutura, leis, e com certeza você teve essa participação e soube, né, desempenhar bem essa função, né, porque você já estava também se preparando para isso, né? Com certeza. E como a gente está misturando, né, a história e curiosidades, né, eu relembro, igual voltando a falar, antigamente a Justiça Eleitoral não se importava. Saía candidatos distribuindo enxada, foice, né? E isso era de praxe. Uhum. Até teve um rapaz na época que falou, não vai distribuir ferramenta, porque senão o cara não vai votar para você, pois você está querendo fazer o cara trabalhar. Né? Você está mandando o cara para a roça. Né? Mas teve um caso, eu acho que eu vou conseguir descrever bem ele, né? Uma comunidade aí que se chama Capivara dos Ferreira, né? Sim. Até um abraço aí a todo o povo da Capivara, né? Conhecidíssimo aí no interior de Campo Magro, né? Aliás, a capivara é o símbolo, né, hoje de Curitiba, né? Exatamente, né? Um dos, né? Aí, um cunhado meu foi lá, né, e voltou com uma notícia. Disse, olha, eu fui tentar levar o teu nome lá para Capivara, ninguém te conhece. Mas lá é uma região de agricultura e você pode, sim, conseguir uns vários votos lá. Mas não vai ser de graça. Olha como que era o sistema antigamente, né? Uhum. Era liberado, se o cara tivesse dinheiro para comprar tal coisa para os eleitores, podia. E eu relembro, falei, mas então em área de agricultura vamos fazer o seguinte. O que eles plantam? Eles plantam de tudo. Eu pensei, mas o que na minha cabeça, como que eu posso ajudar essas pessoas? E também tentando conseguir alguns votos, né? Vamos doar uns adubos lá. Uhum. E daí, ele foi, né? Ele foi.
o meu cunhado. E eu falei, mas quantas pessoas? Ele falou, não, mas não pode ser tão pouco, porque você não precisa arrumar voto, então vamos... Eu sei que, para resumir a história aí, né? Falei, então tá bom. Vamos pegar pelo menos 50 famílias. Mas 50 tem que dar um saco de adubo em cada família? Eu falei, mas é 50? Olha a conta, né? Não sei o que custa isso hoje. Mas o que aconteceu? Chegou próximo, já 2 dias da eleição, e eu tinha comprado adubo. Mas a empresa não deu tempo de entregar. E como é que essas pessoas iam acreditar daí que eu iria cumprir? Desde a época, o político sempre teve, tem e terá a fama de prometer e não cumprir. Né? Mas eu pensei, eles não vão acreditar. Eu fiz um valezinho e levei. E ele entregou em todas as casas. Tipo, vale um saco de adubo. Mas as pessoas não acreditaram. Né? Não ganhou o voto. Eles pensaram que era mentira, né? Mas não era mentira. Aí aconteceu a eleição. Eu fui eleito. Quantos votos eu ganhei com 50 sacos de adubo? Às vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu conto essa história, né? 2. Mas daí, levou 2 adubo votos. ou não levou? Exatamente aí que eu quero chegar. Mas eu ganhei 2 votos por 50 sacos de adubo. Pensa quanto que saiu cada voto, né? Aí eu fiquei naquela. Não, mas eu quero entrar na política para ser diferente. Então, eu vou cumprir, sim, com o que eu prometi. E até porque o adubo já estava comprado. E eu trabalhava na cidade e era o meu pensamento mesmo de cumprir. Eu fui lá e entreguei os 50 sacos de adubo. Quem tinha o valezinho recebeu o saco de adubo. Olha aí. São curiosidades, né? Muito bem, nós estamos conversando com o Odair Cordeiro aqui no JP Podcast, com o Joel Pego. E são histórias, né? É claro que isso tudo que nosso convidado Odair está falando são coisas dos tempos em que a justiça eleitoral permitia, ou pelo menos não existia uma fiscalização tão ferrenha, né, em cima disso. Né? Hoje, com certeza, o candidato que for pego aí tentando, né, dar um benefício ao eleitor pelo voto, com certeza ele vai ter a sua candidatura cassada, né, porque não se permite. E também não é justo que isso aconteça, porque o voto ele deve ser conquistado através realmente da confiança, né? Para que depois não haja aí essa troca de benefício, a pessoa vendendo o mandato dele, né? Porque já recebeu, né? Ou alguém recebeu o benefício pelo... A pessoa não vai conseguir trabalhar ou ele não tem a obrigação de fazer nada porque ele já pagou pelos votos que recebeu. Então, é muito interessante isso, mas a gente sabe que era assim que funcionava, mas hoje as coisas mudaram, né? Não sei quanto mudou, porque a gente está vendo tanta corrupção nesse país, né? Que parece que não mudou assim tanto para melhor, não, né? A gente vê muita coisa errada acontecendo, embora, é claro, que o errado não se estabeleça como o certo, né? A gente nunca jamais vai aceitar isso, né? Daí, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, hein? Olha que já passou aí 1 hora que nós estamos aqui batendo esse papo e você já contou aí muita coisa para nós. Nós estamos felizes por você ter aceito o convite de estar conosco, mas você ainda tem um tempinho para falar mais alguma coisa, fazer agradecimentos. Você falou que não quer citar nome, mas fique à vontade aí para trazer uma palavra final para nós aí. E com certeza outras vezes nós o traremos aqui para mais conversa conosco. Passa bastante rápido, né? Verdade. Então, como o nosso tempo se esgota, né? Então não conseguimos chegar na história da Câmara e tudo mais, mas dentro de 1 minuto eu queria só resumir, né? Sim, fica à vontade. Que eu comecei lá na política em 92, né? Trabalhando com um candidato que se chamava Walter. Antes de você ser candidato, você trabalhou para outros candidatos, exatamente. no caso. Ah, tá.
Trabalhei em 92 e em 96 eu iniciei a história na política e trabalhei em todas... Sendo candidato daí já. Trabalhei em todas as eleições que existiu até hoje. Acho que um total de 16, se eu não Na me verdade, engano. você está devendo mesmo aqui, porque eu falei agora há pouco, um pouco da tua experiência como presidente da Câmara, né? Então você vai contar para nós, porque você foi 2 ou 4 anos presidente? 2 anos. 2 anos. E foi no qual período que você foi presidente? Foi 2010, 2012. Tá, uma história já, né, bem mais recente. Bem mais Os teus recente. mandatos não foram consecutivos, Não né? foram. Eu fui eleito em 96 e fiquei persistindo. No ano 2000, não reeleito. 2004, não fui eleito. Fui ser eleito novamente em 2008. 2008 foi eleito, trabalhou até 2000, final de 2011, né? Quando Isso. termina o mandato. Aham. E você foi presidente, Fui aí nesse presidente período. no ano de 2010. E nesse período, quem era o prefeito? Você trabalhou com qual prefeito, sendo presidente da Câmara e prefeito atual na época? Como presidente da... Quando eu fui Presidente. eleito em 2008, 2008 foi o prefeito, ex-prefeito Pazzi, que era o atual prefeito Já da hoje, época. né, Já em memória, né? Porque já né, não... já falecido, não já está mais falecido, entre né? nós, né? Mas era o prefeito Pazzi, né? Então, a Soeli Bosa me antecedeu na presidência e depois os vereadores resolveram de trocar e eu fui eleito presidente no ano 2010, 2012. Se você puder lembrar, com certeza deve lembrar, duas leis ou 2 indicações que você tenha feito nesse período, que está assim bem viva. Claro que você fez muito mais, mas que está bem viva na tua memória, que você queira falar sobre isso. Indicações tem muitas, né? Então, como a gente Sim. falou que o nosso tempo é curto, mas eu quero relembrar um projeto que existe até hoje, tá? Funcionando até hoje aqui na nossa cidade, que ele, muito embora tenha o que a gente, os políticos atuais, os vereadores, de repente, vão ver essa entrevista minha e vão dizer, mas a lei do Refis. O Refis, ele é uma lei que está vigente até hoje. Ele não é de competência, o que a gente chama na política seria vício de iniciativa. O vereador, quando mexe em valores, ele não pode fazer a lei. Mas o Refis, eu fui buscar essa cópia que existia em Almirante Tamandaré na época, né? Eu fui um vereador que eu tinha bastante conversa com o prefeito, na época então era o prefeito Menegusso, e o Refis é uma das leis que beneficia a população de Campo Maior até hoje, e essa com certeza fui eu que... O Refis ele é exatamente o que é a lei em si? Refis é sobre IPTU, quando ele está em atraso, e os prefeitos, todos que vieram, eles costumam abrir um período por ano, né? Acho que uns 90 dias mais ou menos, para que a pessoa possa ir lá e renegociar a dívida da IPTU, né? Há um refinanciamento dessa dívida. Não é só IPTU, hoje em dia entra outras dívidas também que as pessoas têm com o poder público. Então, o Refis é um deles. Eu falando bem rapidinho, eu lembro que quando eu assumi a presidência da Câmara, a Câmara não tinha carro nem próprio e nem locado. Então, um dos carros que está até hoje aí na Câmara foi no meu mandato que foi comprado. E uma coisa também que, muito embora de certa forma beneficia a população, porque as leis são aprovadas daí um pouco antes, todos sabem que a Câmara tem um longo recesso no final do ano, o qual a Câmara de Campo Magro voltava apenas na primeira terça-feira de março. Então, daí eu fiz lá uma lei que diminuiu esse recesso por 30 dias, porque não tinha cabimentos, até os deputados voltavam, e a Câmara de Campo Magro só voltava em março. Então era muita folga. Era um recesso muito grande. E já falei do carro, né? Falei do recesso. E uma das coisas também que foi no meu mandato
foi o fato de ser elevado. Campo Magro tinha só 9 vereadores e foi elevado para 11. Muito bem, nós conversamos aqui hoje com o Odair Cordeiro, ele que foi vereador em Campo Magro, presidente da Câmara, mas também na sua história, no seu currículo tem taxista, motoboy, entregador de bicicleta, né? Entregador de jornal, andando de bicicleta nas ruas de Curitiba. E uma história interessante, né, que nós conhecemos um pouquinho mais hoje, né, aqui no JP Podcast. Dair, quero deixar um tempo livre para você fazer alguns agradecimentos e nós vamos para a nossa finalização. Já agradecendo você por ter aceito o nosso convite. Exatamente. Eu que sou grato pelo convite, eu sempre agradeço a Deus pela nossa existência, né? No dia a dia, sem Deus, a gente não é nada. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, porque são bastante, né? Quero deixar um forte abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo e quem sabe numa próxima a gente converse um pouco mais, porque a história é bastante grande e a gente segue aí, na graça de Deus, a gente segue, graças a Deus estamos com saúde. Agradeço a todos e desejo uma boa noite, né, a todos e um forte abraço. Meu agradecimento a você por ter aceito o convite. Agradeço você que está conosco assistindo ao JP Podcast. Agradeço aqui também a doutora Daniele Cordeiro, né? Filha do Odair, que está acompanhando aqui no estúdio. Também Valde Paula, minha esposa, Deus abençoe. Cláudio, obrigado. Nosso parceiro de produção do JP Podcast. E você que esteve conosco assistindo, compartilhe, curte o nosso canal, nosso vídeo, né? E dá aquele joinha assim e manda para os amigos, né? Para que outras pessoas possam acompanhar. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E que bom que você está conosco. Grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.